Ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rebateu uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre contagem simultânea dos votos para as eleições. Vamos acompanhar o que o ministro disse sobre isso. Principio esse esclarecimento dizendo que a Justiça Eleitoral está preparada para conduzir a eleição de 2022 de forma limpa e transparente, tal como temos feito há 90 anos. Quem questiona demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto. Refiro-me agora especificamente a uma entrevista ontem concedida por uma alta autoridade da República em que menciona não ser possível contagem simultânea de votos. Esclareço esse ponto porque a crítica é indevida. Disse ontem, dia 12, a alta autoridade que a apuração simultânea de votos foi uma alternativa muito importante que ficou de fora. Com o devido respeito, há um erro nessa informação. Bolsonaro reagiu a essa crítica. Vamos ver o que ele disse. O presidente Fachin disse há pouco que é indevida a crítica sobre essa contagem simultânea. É indevida? Ele é o dono da verdade? É o quê? Você quer que eu acredite nele? Você quer que eu acredite nele? Ele quer que eu acredite nele? Foi ele que botou Lula para fora da cadeia. Ele devia se julgar impedido de estar à frente do processo eleitoral, onde um candidato que ele tem mais que simpatia deve favores, conduziu o processo eleitoral. Vamos à análise. Thaís Arbex, esse embate vai crescendo, né, conforme as eleições se aproximam. Eu te perguntaria se o que não tem solução, ou seja, a solução para esse conflito solucionado está. A gente vai assistir isso até o dia da eleição e pior, nos dias seguintes à eleição também? Caio, o que a gente vê desde do fim da semana, quando o Ministério da Defesa enviou um novo ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, em seguida teve uma nota à imprensa, depois veio a resposta do ministro Edson Fachin com aquela lista de propostas que foram acatadas. Aí o presidente Jair Bolsonaro fala, Fachin fala de novo, o presidente Jair Bolsonaro faz uma tréplica. Muitas declarações num curto espaço de tempo sobre um tema que nem sequer deveria ser discutido, que é a lisura do processo eleitoral. Amanhã vai acontecer uma votação simbólica no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros, a corte, vão eleger o novo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e o seu vice, o ministro Ricardo Lewandowski. Essa votação, como eu digo, é simbólica. A posse acontece no dia 16 de agosto. Só um detalhe, ela foi antecipada a eleição porque normalmente elas acontecem um mês antes. Como a gente tem o recesso do judiciário em julho, essa eleição foi marcada para amanhã. O que eu consigo medir a partir dessa informação? A gente sabe que o embate do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes é um embate bastante forte, mas também a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes ele tende a falar menos. É um ministro que se manifesta mais por meio dos autos, para usar o juridiquês. Então, não sei, isso é percepção, se o ministro Alexandre de Moraes vai dar tantas declarações ou vai responder tanto ao presidente Jair Bolsonaro como tem acontecido. E isso, para deixar claro, não é uma crítica ao ministro Edson Fachin. É que talvez a gente veja uma mudança de cenário. Talvez o presidente Jair Bolsonaro passe a falar um pouco mais sozinho. Essa é a minha percepção. Ficar sem resposta, né, Thaís? Eu tenho a impressão que, conforme o presidente Jair Bolsonaro, ele tem falado muito, né? Acho até se a gente medir, né, os dias que ele costumava falar sobre isso, tirando ali a época de agosto, julho do ano passado, depois refluiu, e aí esse ano, a partir de janeiro, voltou. Se a gente bater com alguns fatos de agenda negativa no país, que é o que a gente está vivendo hoje, né, com o desaparecimento do Dom e do Bruno, acaba coincidindo. E conforme mais ele fala, vai, de certa maneira, talvez até banalizando a fala e levando, talvez, a uma postura dessa que a Thaís antecipa, sugere, né, antecipa, né, Thaís, de uma provável postura do ministro Alexandre de Moraes. Sua percepção, Landim?
Olha, Caio, eu não sei se o Alexandre de Moraes vai falar menos ou não, mas deveria. A percepção sexta-feira entre ex-ministros do próprio TSE, do Supremo Tribunal Federal, é que, como já dissemos, o STF se meteu numa enrascada ao convidar as Forças Armadas para dentro desse debate e teria que responder de uma forma, ser muito cauteloso aí, para não ficar ampliando essa situação. É o que a gente viu na carta em que o ministro Edson Fachin envia ao ministro da Defesa, mas depois ele é obrigado, de alguma forma, a tentar dar uma resposta ali mais enfática, e vem Bolsonaro e diz. Esse jogo, ele interessa a Bolsonaro, ele não interessa ao STF, que é o juiz, ele não deve ser parte dessa situação. Ele se tornar parte dessa situação é entrar no jogo que é melhor para o presidente Jair Bolsonaro. É uma equação simples? Não. Existe ali uma questão de defesa da democracia, do quanto Bolsonaro ultrapassa a linha, que é preciso medir praticamente a cada declaração, a todos os minutos, mas que os juízes devem se manifestar pelos autos, isso é um fato do direito. Eu tenho a avaliação que tem uma crise contratada para o dia da eleição. Se o Bolsonaro perder para o Lula, teremos uma crise, teremos um tumulto de alguma maneira. Pelo que eu tenho de apuração, acho que bate com a de vocês, com a da Thaís, que a gente praticamente cobre a mesma área, dos três poderes instituídos, tirando o poder executivo, por motivos óbvios, poder legislativo e poder judiciário refuta a possibilidade de embarcar. E o que a gente conversa com Forças Armadas, eu estou falando de generais da ativa, eu estou falando de alto comando do Exército, que são 16 generais, salvo engano, refutam essa possibilidade, mas ainda considero o papel das Forças Armadas nessa noite do primeiro ou do segundo turno, se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado, o crucial. O que eles nos dizem, o VAC também costuma trazer essa apuração, é de não embarcarem em nada, que um problema eleitoral é problema da justiça eleitoral, não é o problema das forças, e todos torcemos para que assim seja.